Amém. Bom, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Depois que lermos esses 3 versículos, então eu vou citar outras partes do capítulo 40 de Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse texto é para você ou para alguém do seu lado aí? Esse texto é para quem? Eu vou ler de novo porque eu acho que você não estava presente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se é você, diga amém, Jesus. Podem se assentar? Eu quero falar rapidamente que nós temos uma consagração de baby nesta noite. Eu quero falar com um tema até engraçado, mas provavelmente vai te ajudar a não esquecer esta mensagem. O tema é águia ou galinha? O que você foi chamado para ser? Conta-se uma história de que uma águia fez um ninho no alto de uma grande árvore. E um descuido dessa águia, um dos ovos caiu, rolou pelo tronco e foi para longe daquela árvore. E uma galinha que estava também chocando alguns ovos ali por perto, viu aquele ovo, achou que era um dos seus que tinha se desviado, puxou com o bico, jogou no seu ninho e sentou e continuou chocando a sua ninhada. Passou-se o tempo daquela ninhada, daquela galinha, nasceram vários pintinhos. Mas um pintinho era diferente, o bico era diferente, o formato era diferente, as asas eram diferentes, completamente diferente dos outros pintinhos. Como a galinha não tem a menor ideia do que aquilo significa, ela continuou criando todos os pintinhos. E anda daqui, belisca ali, cisca acolá, uma minhoca aqui, um besourinho ali. E o tempo vai passando e aqueles pintinhos vão crescendo e tinha um pintinho lá que não era normal. E o dono da fazenda logo percebeu que tinha alguma coisa errada e que aquela galinha havia chocado um ovo de águia. Com o passar do tempo, cresceram. Aquela águia, por ter crescido entre galinhas, ela não voava. E ela ciscava, ela comia minhoca, ela comia bichinhos do chão. Onde a galinha ia, e aquela águia, o dobro da galinha, mas ia a águia atrás. E os outros franguinhos atrás. E o dono da fazenda foi irritando com aquilo, mas não é possível que essa águia não vai perceber que ela é diferente. E o tempo foi passando, até o dia em que o dono daquela fazenda subiu no alto de um despenhadeiro, pegou aquela águia pela mão, chegou no pé do ouvido dela e disse assim: você não é galinha, você é águia. E jogou ela de despenhadeiro abaixo. E ela meio sem jeito, batia a asa, tombava, virava, foi, até que pegou o voo e começou a voar, e foi voando, e nunca mais voltou atrás, porque a natureza dela era a natureza de águia. Esse texto aqui de Isaías 40,
ele meio que nos provoca, é Deus nos provocando. Quantos sabem que Deus é o nosso Criador? Quantos sabem aqui? Deus é o nosso Criador. Isso é Deus nos provocando a voltarmos à nossa natureza original. A natureza original com que fomos criados lá em Adão é uma natureza de governo, é uma natureza de sabedoria, de conhecimento, é uma natureza de domínio. Deus criou o homem, Gênesis 1, 26, diz claramente que Deus criou e disse: domine sobre a terra, sobre as aves, sobre os animais dos campos, sobre os peixes do mar, domine. E Deus criou eu e você, o homem, Deus criou o homem no seu estado original com uma autoridade para dominar, para exercer influência. O problema é que com a queda de Adão e Eva, o que aconteceu? Nós nos enfiamos no ninho de galinhas. Nós perdemos as nossas habilidades originais. Nós perdemos a consciência de quem somos. E passamos a viver uma vida medíocre. O ser humano, de um modo geral, passou a viver uma vida medíocre, aquém do que é, fazendo coisas muito inferiores do que são capazes, vivendo de uma forma para a qual não fomos projetados. E hoje em dia nós vivemos num mundo tão contaminado, nós vivemos num mundo tão viciado em tanta coisa. Pessoas criadas por Deus para exercer domínio, para crescer, para prosperar, para alcançar, para planejar, desenhar e executar, estão vivendo debaixo de cativeiro, de coisas muito inferiores, porque alguma coisa se perdeu ao longo do tempo, pelo fato do homem ter se afastado de Deus. Mas que coisa linda é que, diga comigo, Deus nunca desistiu de mim. Eu queria que todos dissessem isso, diga: Deus nunca desistiu de mim. Então o que acontece? Deus criou o mecanismo, e esse texto começa, ele é um capítulo longo, por isso que não dava para ler o capítulo, eu fui logo no finalzinho dele para você entender qual é o God's Endgame, qual é a jogada final de Deus. E a própria Bíblia diz aqui no livro de Isaías, alguns capítulos à frente, 2 capítulos à frente, a Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Deus é o único ser capaz de dizer o final no começo das coisas, porque Ele tem o controle sobre passado, presente e futuro. E Deus, escute bem o que eu vou dizer, Deus já determinou que o seu final é terminar como águia. Deus determinou que você não vai encerrar a sua vida dominado por isso, por aquilo, oprimido por isso ou por aquilo, ou vivendo longe da sua presença. Está determinado no final que você alçará voo e você será como águias. Porque você foi criado para ser assim. Ele te criou para isto. E aí o texto começa de uma forma curiosa, e eu quero te mostrar aqui pelo menos 4 coisas importantes nesse pouco tempo que eu tenho. A primeira coisa é que esse texto é conhecido como o texto profético do precursor de Jesus, João Batista. E tem um texto aqui muito famoso que, inclusive, o próprio livro de Lucas resgatou esse texto quando João Batista apareceu pregando, que ele diz assim, verso 3: voz do que clama no deserto. Pode preparar aí o texto para mim, por favor. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. A versão que eu estou lendo, que é a versão que eu mais uso, é a versão corrigida, que está do lado esquerdo. Diz exatamente como eu acabei de ler: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Do lado direito tem uma outra versão, chamada TB, versão tradução brasileira. É uma versão conhecida entre os estudiosos da Bíblia como tira-teima, porque ela é considerada muito fiel aos originais. Então, quando às vezes há uma dúvida numa versão ou outra, as pessoas vão para quem
E os brasileiros vão para a TB, a tradução brasileira, chamada de tira-teima. E a brasileira, a TB, traduziu de uma forma diferente e que me levou a pesquisar nos originais para dizer o que eu vou dizer para você agora. A TB traduziu assim: eis a voz do que clama, : preparai no deserto o caminho de Jeová. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Agora eu vou pedir a você encher o peito de ar, vou pedir a você para ler para mim a versão do lado direito da TB. Todo mundo junto, vamos lá. Eis. Muito bem, por que é importante essa tradução, essa versão? Porque há uma mudança significativa aqui na compreensão da coisa. Se eu digo, voz do que clama no deserto, preparai um caminho do Senhor, é uma coisa. Outra coisa é eu dizer, eis a voz do que clama, preparai no deserto caminho para Jeová. Esse deserto, que agora eu não estou me reportando para João Batista necessariamente, mas esse deserto é um deserto metafórico, é um deserto simbólico. Esse deserto é a condição da vida humana sem Deus, ou mesmo a condição da vida humana que já conhece ao Senhor, mas que está vivendo em provação e dificuldade, vivendo numa situação aquém do que ele foi chamado para viver. Escute aqui, se qualquer pessoa aqui nesta sala está vivendo uma qualidade de vida abaixo do que Deus programou para você, você está no deserto. Um deserto metafórico, um deserto simbólico. Porque Deus chamou você para ser águia. E se você está sendo menos do que águia, é porque você está stranded, você está aprisionado no deserto. É um deserto que simboliza falta de alegria, pode simbolizar uma vida depressiva, pode significar uma vida sem propósito. Quantas pessoas que aparentemente nem estão tristes, nem estão depressivas, mas acorda de manhã, passa o dia, chega à noite, e aquela pessoa fica assim, afinal de contas, a vida é isso? A vida é isto? É só isto a vida? Qual é o propósito da vida? E as pessoas não encontram justificativa ou explicação, porque elas estão aprisionadas num deserto metafórico. Falta de alegria, falta de gozo, falta de paz, falta de significado, falta de expectativa, falta de esperança. Ou simplesmente uma tribulação, uma grande tribulação, um grande aperto, uma grande dificuldade, uma situação pecaminosa, seja lá o que for. Coisas comuns à nossa natureza pós-queda, comuns a nós. Agora escute isto. Deus está lançando um desafio para nós aqui nesta noite. E são duas opções. Opção número 1, let it go. Tá bom, aqui no deserto mesmo, eu vou ver se eu acho um arbusto ali, eu me protejo do sol, a vida vai levando, vou levando a vida, um dia atrás do outro, aquela coisa, e aquela vida sem qualidade, sem nada, e o tempo vai passando, e as pessoas não se incomodam. E aí vem uma palavra profética do profeta mais respeitado do Velho Testamento, Isaías. E diz assim, eis uma voz clamando, tem uma voz clamando. E o clamor é, preparai no deserto. Preparai no deserto um caminho para Deus. É mais ou menos o seguinte. A natureza de águia em mim e em você é tão forte, que se nós decidirmos nos rebelar contra o deserto, nós transformamos o deserto num manancial de águas. Vocês não estão me ouvindo hoje não. Há uma natureza dominante de Deus em você e em mim, que se nós decidirmos que o deserto vai florescer, ele floresce. Porque a palavra de Deus é o seguinte: você está no deserto? Estou. Está ruim no deserto? Tá, Senhor. O sol aí é violento, Senhor, o sol aqui o bicho pega.
Nós fomos uma vez em Nevada de férias, eu e minha esposa, e resolvemos dirigir para dentro do deserto, o deserto de Nevada. A gente queria conhecer o deserto, mesmo que é um deserto de verdade. Dirigimos 2h30 para dentro do estado de Nevada, fomos embora. Chegou um ponto, passamos, de vez em quando dirigia 40 minutos, tinha uma casinha, não sei aonde. Chegou um ponto que não tinha mais casinha, não tinha mais nada, só tinha uns arbustos desse tamanho. Terra, areia, pedra, mais nada, nada. Sol, terra, areia e uns arbustos pequenos que não dá nem para esconder a cabeça. Deserto. E Deus está dizendo, está ruim aí, Senhor, o Senhor não está sabendo. Aqui o negócio está feio. A situação está ruim na minha vida, Senhor. A coisa está feia lá em casa, Senhor. Aí ele está dizendo o seguinte, você tem duas opções. Abaixa a cabeça e aceita e assume a natureza de galinha. Vai ficar ciscando a vida inteira, com a cabeça baixa, comendo minhoca. Ou você entende que eu te criei para dominar, eu te criei para prosperar. Levanta a tua cabeça e muda esta situação. Ou seja, ao invés de eu reclamar, aqui no deserto está muito ruim, o que Deus está dizendo é o seguinte, ei, você precisa compreender a sua natureza. Eu lembro uma vez, quando eu estava trabalhando, eu tinha minha companhia de pintura, eu fazia a chamada pintura fina, eu pintava mansões em Newton. E eu lembro que uma vez eu fui contratado por um indivíduo, um judeu. Eu já tinha feito um serviço para ele uma vez, e ele me contratou para poder pintar, reformar uma casa, restaurar uma casa. Era muito mais do que pintar apenas. Porque eram mansões vendidas por $3 milhões, $3,5 milhões, então tinha que ser um serviço feito que não tinha absolutamente nenhum defeito. Então, eles pagavam para a minha companhia na época 2, 3 vezes mais que ele pagaria para uma outra companhia. E eu cheguei lá, olhei a casa, aquela casa ruim, do lado de fora, coisa feia, os clapboards, tudo arrebentado. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Eu tinha dado para ele mais ou menos uma estimativa, ele tinha me dado o tamanho da casa, a situação, e eu falei, olha, deve ficar em torno de tanto e tanto. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para aquela casa, que eu vi aquele caos, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí fui conversar com ele, peguei e falei assim, olha, rapaz, você está doido. Não, isso aqui está complicado demais, está difícil demais, eu não sei o quê. Então comecei a falar coisas com ele. E ele tinha um jeito muito engraçado, aquele cara fleumático que não demonstra emoção, ele sentado num cantinho assim, com o braço cruzado assim, e eu falando, mostrando os defeitos. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que a sua companhia faz? Eu falei, faz pintura fina. Fine painting, pintura fina. Ele falou assim, então, se eu quisesse um serviço qualquer aqui, eu chamava o João das Couves, lá na esquina. Eu chamei você e a sua companhia, estou disposto a pagar você mais, porque você tem a solução para esse problema. Na sua propaganda diz que você resolve o problema. Então não estou entendendo, você está reclamando de quê? Fala para mim quanto é que você quer para fazer a casa. Se você acha que deu o preço errado, quanto que você quer para me entregar essa casa do jeito que eu preciso que ela fique? Pensa num cara que não sabia se enfiava a cabeça num buraco, se saía correndo, Basicamente, o que ele estava me dizendo? O que Deus está dizendo para todos nós aqui nesta noite? Está dizendo o seguinte, quando você se encontrar numa situação crítica, difícil, a última coisa que Deus espera que você faça é ficar reclamando, colocando a culpa em alguém. Alguém é culpado por eu estar aqui nesse deserto. A culpa é minha porque não sei o quê, porque eu não venci, porque não deu certo, porque eu não tenho trabalho, porque eu não ganho bem. A culpa é de fulano, a culpa é do papai, a culpa é da mamãe, a culpa é do governo, a culpa é do diabo, a culpa é disso, é daquilo. As pessoas tentam encontrar alguém para colocar a culpa, para justificar por que elas estão no deserto. E o que Deus está dizendo é o seguinte, não me interessa como você foi parar no deserto. O que eu quero que você entenda é que você tem condições de preparar um caminho nesse deserto. Eu dei a você a habilidade para construir. Olha o que diz a segunda parte do versículo. Endireitai no ermo uma estrada. Diga comigo a palavra estrada.
Não sei que quantos viver em roça, lá nos cantões, nos rincões do Brasil, e que conhecem muito bem a diferença entre uma estrada e um trilheiro. Fazer trilheiro é muito fácil, não é não? Tem alguém aqui do interior do Brasil ou só eu? Tem mais gente, né? O que é um trilheiro? Trilheiro é um negocinho que você faz com uma enxadinha, você faz com qualquer coisa que você tem na mão, você faz um trilheiro. Chuta com o pé, vai amassando a vegetação, vai fazendo um trilheiro. Mas o que Deus está dizendo é que a sua capacidade vai além disto. O que o texto está dizendo é que Deus espera de você não um paliativo. Deus deu a você a capacidade de fazer coisas que estão além da sua própria compreensão. E é por isso que você precisa da mente de Cristo, para você poder usar o seu potencial. Seu potencial é maior do que você imagina. Ele vai muito além do que você pensa. Na história de João Batista, que não é o meu pano de fundo, mas o que acontece? João Batista nasceu, tinha uma promessa tremenda de Deus, a mãe dele engravidou porque Deus tinha uma promessa, ela era estéril, nasceu João Batista. Que menininho bonitinho, aquela coisinha bonitinha, crescendo no colinho, como o Samuel, que vai ser apresentado hoje, está lá o Batista. Pensa bem, o Telei e a Sueli ganham o Samuelzinho, está ali aquela coisinha fofa, nós fomos na casa deles, coisinha bonitinha, está ali. Daqui a pouco, imagina o Telei e a Sueli, pega o Samuel, quando ele desmama, leva ele para um deserto e solta ele lá no deserto. E vem embora para casa. Cabe isso na sua cabeça? Não, pois Isabel e Zacarias fizeram exatamente isso. João Batista nasceu, bonitinho, que criancinha fofinha, blá, blá, blá. Nasceu, cresceu, quando ele já tinha uma certa idade, eles mandaram ele para o deserto. Porque era uma ordem de Deus. Deus queria que ele crescesse no deserto. Ele cresceu, todo mundo crescendo na cidade grande, todo mundo crescendo, água fácil, comida, pão à vontade. E João Batista crescendo numa caverna qualquer no deserto. E quando ele atingiu uma certa idade, veio a voz de Deus a ele e disse: você sabe por que eu plantei você aqui no deserto? Por que, Senhor? Porque você tem uma habilidade que ninguém ao seu redor tem. Você tem a capacidade de transformar um deserto num lugar fértil. E aquele homem, ao invés de reclamar, porque Deus não me ama, meu irmão fulano está lá, mora perto de uma padaria, e eu estou aqui, ao invés dele sair reclamando, não. Sabe o que ele fez, Cris? Ele começou a pregar no deserto. Não tinha um microfone bacana como esse meu, não tinha carpete, não tinha banco, no deserto. Ele começou a pregar, ele foi para a beira do Rio Jordão e começou a pregar. E você pensa que era uma mensagem bacana, igual essa que eu estou pregando aqui, para poder dar um up na sua moral? Não, a mensagem dele era: raça de víboras. O cara estava no deserto, e ao invés de sinais para poder atrair as pessoas, a mensagem dele era: ei, raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugirem da condenação do inferno? E ao invés das pessoas fugirem dele, as pessoas vinham a ele. E aquele lugar que era desértico, que era pobre, que não tinha nada, começou a juntar gente. Deus começou a abençoar, a transformar a vida das pessoas, porque lá estava uma pessoa maior do que o deserto. Na madrugada que Deus me deu esta palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: diga para o povo que eles são maiores do que o deserto. O deserto não tem poder sobre você, você tem poder sobre o deserto. Deus nos planta no lugar compatível com a garra de guerreiro que eu e você temos. Deus me plantou no Nordeste americano, o lugar mais difícil para se plantar uma igreja.
É onde estão as menores igrejas do país, de qualquer língua que seja. Igreja grande aqui, muito grande aqui, tem 3.000 membros. Igreja de 3.000 membros da Geórgia para baixo é igreja, é Startup Church, 3.000 membros. Porque as igrejas lá têm 30, 40, 50, 60 mil membros. Vai subindo para o norte, as igrejas vão diminuindo, porque deserto espiritual. Aí eu posso fazer duas coisas, reclamar, poxa senhor, o senhor podia ter me plantado na Flórida, né? Ali perto da Disney, por ali. Eu não é. Pregava no domingo, na segunda corria para o parque. Ou então, senhor, por que não na Califórnia, né? Quantas vezes nós tentamos ir embora, né? Planejamos tudo certinho, planejamos ir embora. Escolhemos 3 cidades no sul para morar, 3 boas cidades que eu conheço, boas cidades. Uma vez nós chegamos a planejar tudo certinho, vamos mudar mais ou menos dia tal. E o Espírito Santo sempre dizendo, não, eu te plantei no deserto, fica quieto no deserto. Até o dia que Deus falou comigo, deixa eu te falar, sabe por que eu plantei você no deserto? Porque eu dei a você a habilidade de transformar o deserto. Os que eu plantei em lugares mais férteis, mais tranquilos, eu plantei eles lá, porque eles não dariam conta de transformar o deserto, como eu dei para vocês que estão no deserto. Essa palavra está causando algum efeito no seu coração nesta noite? Eis a voz do que clama, está dizendo, prepare no deserto um caminho. Deus quer passar, diga comigo, Deus quer passar. Mais forte, diga, Deus quer passar. Mas Ele precisa de um caminho, Ele precisa que o caminho seja preparado. Aí eu estava meditando nessa palavra, Senhor, e qual é o mecanismo, como é que se transforma um deserto em lugar fértil? Aí Deus falou comigo, olha a história de João Batista, qual foi o único instrumento que João Batista usou para transformar um deserto num lugar fértil? A palavra. Você não esperava essa, né? Que a sua palavra tivesse tanto poder assim, né? A palavra é tão poderosa que a sua palavra é capaz de transformar um lugar fértil num deserto. Aquelas pessoas que sempre amaldiçoam o que tem e o que recebeu de Deus. Sempre reclamando, sempre falando, reclama dos outros, fala dos outros, reclama que o dinheiro não dá, que o salário não é bom, reclama disso, reclama da empresa, reclama do patrão, reclama. Ok, continue fazendo assim, se a sua intenção é transformar um manancial de água num deserto. Agora, você quer transformar o deserto num manancial de água? Comece a usar a sua língua a seu favor. Comece a usar a tua boca a teu favor. Comece a abrir a boca e pronunciar. Olha o que diz aqui o texto. Prosseguir que eu preciso terminar. O que acontece quando você começa a preparar um caminho para o Senhor no deserto? Quando você se posiciona. E é uma questão de posicionamento. É o seguinte, bom, eu fui chamado para ser águia. Eu tenho uma natureza de águia. Tem alguém aqui assim? Amém. Levante a sua mão. Diga, eu tenho a natureza de águia. Eu fui chamado para dominar. Então o que o texto promete? Diz assim, todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro serão abatidos. Outeiro ou monte na Bíblia tem 2 significados. Significa governo e significa soberba. Toda vez que aparecer monte metaforicamente na Bíblia, ou está falando de governo, de reino, ou está falando de soberba, de altivez. E o vale significa tribulação, significa sensação de pequenez. Olha o que o texto está dizendo. Se você se colocar de pé nesse deserto, se você começar a usar a tua boca da forma correta, a palavra de Deus é que todo altivo será abatido e todo humilhado será exaltado. Deus está dizendo, o vale vai prosperar.
o vale será exaltado e os montes serão abatidos. É aquele momento que Deus pega o cara com o tupete alto, com o nariz empinado, aquela pessoa que acha que não precisa de Deus, acha que dá conta de viver sozinho, aquela pessoa que acha que ela mesma se criou, porque para não precisar de Deus, ela mesma tem que ter se criado, que acha que não precisa dar satisfação a Deus da sua vida. Sabe o que Deus faz? Deus começa a bater esse tipo de gente. E Deus pega aquele com o coração quebrantado, natureza de águia, mas coração quebrantado, humilde diante de Deus, capaz de reconhecer: Senhor, é verdade, eu não teria nada se o Senhor não tivesse me dado. Eu não estaria aqui se o Senhor não tivesse me trazido, Senhor. Eu não estaria morando aqui, não teria casa, carro bom, saudável, trabalho. Enquanto tantos por aí em outros países estão pelejando por um bocado de pão, Deus nos plantou aqui nesta terra e nos abençoou nesta nação. E quando o meu coração, natureza de águia, mas coração quebrantado, eu falo: Senhor, muito obrigado. Eu vou levantar amanhã cedo, eu vou levantar de novo com disposição de águia, visão para enxergar longe. Estou vendo o orçamento lá na frente, eu tenho uma natureza para dominar, é verdade, mas o meu coração está quebrantado, Deus, em gratidão ao Senhor pelo bem que o Senhor me tem feito. Tem alguém aqui que Deus fez bem essa semana, gente? E o verso 5 tem uma promessa dizendo: e a glória do Senhor se manifestará. A glória dele vai se manifestar. Você começa a experimentar coisas que você não imaginava. Meu Deus, da onde que estão vindo essas coisas? Como que essa porta se abriu, Senhor? E você não sabe por quê? É porque os seus olhos físicos não podem ver, mas a glória de Deus está se manifestando a seu favor, porque você resolveu se posicionar. E a sua casa, a sua família começa a viver um tempo glorioso, porque é o que Deus quer para mim e para você. Digam graças a Deus. E eu termino, tem muito mais coisas aqui, eu termino com o verso 7 e com o versículo que eu li inicialmente. Diz assim: voz que diz, clama, porque como é que começa o texto? A voz diz, clama aí no deserto. A voz que clama diz, no deserto preparei. Tem uma voz clamando. Aí no verso 6 diz assim: a voz que diz, clama. E alguém disse: que hei de clamar? O Senhor está dizendo, clama. Aí a gente fala: mas eu vou clamar o quê? O que hei de clamar? Tanta coisa boa para clamar, gente. Não sabe o que orar? Abre um texto bíblico e proclama aquele texto. Proclama Isaías 40. Tanta coisa boa para clamar, mas aqui vem: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e a sua beleza como as flores do campo. Verso 7: seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O que acontece se você colocar o foco nas suas limitações? Tipo, o que eu vou clamar? Eu estou numa situação tão difícil, a minha vida está numa situação tão complicada, que eu vou clamar o quê? Ou seja, a pessoa põe o foco na sua limitação, ela põe o foco na sua carência. É isso que o texto está dizendo. O que eu vou clamar se o homem é erva? Ele murcha como a flor. Aí olha agora que coisa tremenda. Como que essa parte encerra? Diz assim: é verdade, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você está entendendo? Não está baseado no quão fera você é. A questão não é se você é o bambambam da parada, se você é a mulher fera da parada, se você... Não é isto.
Nós somos como erva. Estou aqui pregando para vocês cheio de saúde, e amanhã eu sei lá. Nós somos como a erva. Nós temos uma amiga muito querida, um casal querido, foi embora para o Brasil, e de repente ele chama no telefone: meu amigo, Deus levou a minha esposa. Eu falei: o quê? Deus levou uma mulher saudável, normal, nunca esteve doente, saudável. Um belo dia deu uma dor de cabeça muito aguda, ela caiu no banheiro, era um acidente vascular cerebral, e correu para o hospital, chegou morta no hospital. Uma pessoa plenamente saudável. Ou seja, o homem é realmente erva. O homem é como a flor que murcha. Portanto, o foco não está em mim, o foco não está em você. O foco está nesta palavra que permanece para sempre. E é esta palavra, eu encerro com o texto do início, é esta palavra que faz uma promessa da parte de Deus. Coloque-se de pé neste momento. Coloque-se de pé. Versículo 28 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não tem sono, não sente cansaço, não precisa tirar férias. Deus tem uma natureza completamente diferente do que nós conhecemos. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Todos os dias ele está up, ele está pleno, ele está completo, absoluto, fluindo energia para manter o universo inteiro funcionando. Ele tem o controle de todas as coisas. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite, gente? O verso 22 diz: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele está se anunciando e se apresentando como o Deus inesgotável, fonte de vida. E aí ele diz, ele não se cansa nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento, não tem como medir o entendimento dele. Verso 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Portanto, o foco não é você, o foco é esta promessa. Você vai sair daqui hoje debaixo desta promessa. E diz, os jovens se cansarão e se fadigarão. Aparece a palavra jovem aqui duas vezes, mas na verdade uma significa adolescente, que é a palavra na'ar no hebraico, significa na verdade adolescente. Poderia dizer, os adolescentes se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Como assim, pastor? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se até uma pessoa jovem, nova, pode se cansar, como nós estamos vendo aí fora no mundo, crianças, adolescentes se suicidando, depressivas, cansadas de viver, com 15, 16, 17 anos. Imagina uma pessoa idosa, 50, 60, sem significado de vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Não tente romper na vida sem que Deus seja o centro da sua vida. A sua vida nunca vai fazer sentido. Amém ou não? E aí ele diz, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas, diga mas. Diga mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Levante a sua mão. Pai, nesta noite eu lanço esta palavra profética sobre este grupo que aqui está.
sobre os teus filhos presentes aqui, homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, pai, casados e solteiros. Eu lanço sobre eles a promessa da tua palavra, que não é a minha palavra, é a tua palavra poderosa, que jamais volta vazia. Eu declaro nesta noite que a natureza de águia de cada pessoa aqui neste lugar está sendo trazida para fora, para se levantar a cabeça, para ir em busca da sua caça, para ir em busca da sua conquista, para transformar deserto em lugar fértil, para a glória do nome do Senhor, porque foi o Senhor quem determinou que assim será, e assim será para a glória de Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor nesta noite? Dê glória a Deus nesta noite. Aleluia! Jesus, podem se assentar. A vida de Jesus é a garantia de que tudo irá bem. Amém? É como diz o corinho, porque ele vive, posso crer no amanhã. Paulo diz, se Jesus o ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Porque ele... Porque... O que acontece com o medo? Temor não há mais. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vou chamar aqui a minha esposa, por favor.